preocupação do Ibope sem se preocupar com os sentimentos humanos envolvidos. Uma tragédia, uma desgraça, é alguma coisa para ser tratada com absoluta seriedade e profunda ética. Não é tudo aquilo que você vê, você como repórter, tendo acesso ao local, não é tudo aquilo que você vê que você pode ou deve divulgar. Há cenas profundamente chocantes e absolutamente desnecessárias para que a população toda veja, seja agredida com essas cenas. Por outro lado, o assodamento em afirmar isto ou aquilo. Ora, quando ocorre um acidente destas proporções, esteja certo de que não terá sido uma causa isolada. Normalmente é um somatório de fatos que leva a isto. Para que se chegue a um juízo correto, é necessário que se espere. É necessário que os estudos sejam feitos por quem de direito, não por leigos que observam apenas a superfície, mas por alguém que conheça profundamente aquilo que está examinando. Demanda algum tempo. Por outro lado, a participação do Supremo Mandatário da Nação é fundamental. Ele é a representação do país, ele é o que fala em nome da nação brasileira. Ele é aquele que deveria chegar no primeiro momento e colocar-se à disposição e colocar toda a estrutura governamental de apoio à disposição das vítimas, melhor, das famílias das vítimas, porque estavam com seu coração dilacerado, estavam em desespero. Algumas cenas que vimos nos aeroportos mostravam a profundidade desta angústia e desse sofrimento. O mínimo que ele poderia fazer era, no primeiro momento, abrindo mão de qualquer outro compromisso, chegar com uma palavra de conforto, de consolo, de apoio. Ele veio 3 dias depois. E a pergunta, por quê? Talvez porque, como em outros casos, ele não soubesse de nada. Esse alheiamento, este afastamento, esta forma de jogar sobre os outros a culpa é terrível para a nação, porque haja o que houver, o primeiro responsável é ele, mesmo que ele diretamente não tenha feito nada. Aliás, fazer alguma coisa é difícil. Com relação aos assessores, estavam na mesma linha daquela ministra que disse o que disse. Se ela, como ministra, disse aquela barbaridade, o mínimo que se poderia esperar de um assessor daquela qualidade seria aquele gesto que ele praticou e que mostra bem a insensatez, a estupidez e a insensibilidade de determinadas pessoas. Você acha que foi uma violação de privacidade, como ele se queixou? Imagina, ele está num órgão público, as imagens foram colhidas, na minha opinião, com brilhantismo pela TV Globo, mas no órgão público, mais precisamente no Palácio do Planalto, de janelas abertas, vendo um noticiário da própria TV Globo. Você acha que houve violação de privacidade? Ele tinha o direito a ser preservado desse momento de uma euforia que eu não entendi até agora a razão? No local em que ele estava, num órgão público, numa função pública, como homem público, não há invasão de privacidade. Só se ele estivesse na própria privada. Fora disso, não há nada de ação privada ou de atitude privada. Ele é um homem público, no exercício público. Ele estava numa sessão, trabalhando e assistindo à televisão. Ora, dizer que isso é invasão de privacidade é um absurdo inominável. Então, se ele estivesse na casa dele, seria uma outra coisa. Ele não estava em casa, ele estava num órgão público. Tá certo. Dr. J.B. Oliveira, peço sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nesta oportunidade, entendendo um pouco dos limites da Justiça, dos limites da imprensa. E para isso, nós estamos com a maior referência no estado de São Paulo, Dr. J.B. Oliveira. Dr. J.B. Oliveira, voltando um pouquinho agora para a nossa casa, para a compreensão dos magistrados, que se colocam muitas vezes numa postura refratária à imprensa, por razões óbvias. Às vezes as palavras
são deturpadas por alguns veículos que não correspondem ao que o senhor denominou de boa imprensa. O que a gente pode passar para esse magistrado? Que expectativa que a gente pode passar para esse profissional de direito, operador do direito, que muitas vezes precisa explicar uma determinada decisão, uma determinada sentença, ou até mesmo que se evite esse assodamento, que se na imprensa é um mal quase que irreparável, no judiciário normalmente é um mal irreparável. Queria que o senhor nos ajudasse a explicar para esse magistrado como é que ele deve ter essa relação com a imprensa. Em novembro de 2004, nós realizávamos, pelo Instituto Nacional da Qualidade Judiciária, sob a presidência de uma magistrada, doutora Elizabeth Leão, da Justiça Federal, o primeiro Congresso Internacional de Excelência Judiciária. E a palestra de abertura foi feita pelo ministro Francisco Rezec, então na Corte Internacional. E o Francisco Rezec falou que os magistrados, que a justiça tem dificuldade de se comunicar com a sociedade, que talvez por excesso de técnicas, talvez por uma linguagem muito dentro do seu campo de atividade, como operador de direito, mas de uma área especial, tem alguma dificuldade de chegar ao povo. No dia seguinte, a palestra era minha, e eu falei sobre técnicas de comunicação para a magistratura, mostrando que é necessário que nós, ao falarmos com alguém, tenhamos o cuidado de saber qual o grau de assimilação daquela pessoa, daquela instituição, até onde ela está familiarizada com termos que nós usamos tecnicamente, de que maneira nós podemos quebrar determinadas resistências que normalmente existem de uma categoria para outra, e de que maneira falar e ser entendido. Aqui nós estamos em coisa semelhante. O magistrado tem uma função muito importante no Estado. No nosso Brasil, essa importância cresce ainda mais porque a magistratura tem sido, o judiciário, melhor dizendo, o judiciário tem sido o último bastião da ética, da decência, da moral. Alguém, ao ouvir ou assistir ao programa, vai dizer, mas há casos. Casos existem em todo lugar. Eu faço sempre referência a um artigo incerto em meu livro Iluminação Interior. Aqui eu denominei o Grupo de Cristo, em que eu mostro que a única pessoa no mundo que seria capaz de escolher um grupo perfeito, de homens sem defeito, foi Jesus. Ele escolheu apenas 12 e não ficou livre de Judas, que o traiu, de Pedro, que o negou, de Tomé, que não acreditava nele, queria ver para crer, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, amigos do poder, que queriam ficar uma à direita, outra à esquerda dele no reino dos céus e por aí afora. Isto mostra que este é o perfil da humanidade. Só que no campo do judiciário, os casos de corrupção, os casos de atitude incorreta são excepcionais. Enquanto que nos outros poderes nós estamos vendo que eles são institucionais. Deixam de ser exceção